Estão conseguindo me ouvir agora? Eu tô. Pronto. Pois bora lá começar. Vocês usam celular Android ou vocês usam iPhone? iPhone, mas eu não tô no celular, não, tô no notebook. Não, é para vocês irem para o Play Store. Vão lá para o Play Store. E, Para baixar o. não, né, é para baixar um aplicativo que eu vou ensinar vocês a dar dica para vocês de exegese de Filipenses usando ele. Ah, tá. Então, o nome dele é MYBIBLE. MYBIBLE. Eu vou colocar o link dele no grupo aí para vocês verem. Ah, eu tenho. Tem ele. Tenho. Abram ele em Filipenses capítulo 1 aí. Peraí que meu celular vai descarregar. A irmã Ivonete tem esse aplicativo também. Eu tenho, mas eu nunca abri, então não sei mexer, não. Pois é, isso que eu vou ensinar vocês hoje, no início logo dessa aula. É ensinar a mexer no aplicativo. Eu vou Ok. mandar, eu vou, É Filipenses, né? Filipenses 1. Eu vou mandar Hum. foto de como aparece no meu para vocês. Já apareceu aqui no meu. Aí, ó. Acabei de botar no grupo aí, ó. Como aparece. Isso. Viram aí? O de, Uhum. o de vocês está assim, Tá. Não, no meu não tá dessa forma. Tá normal. Sem essas. pois Então, tem três pontinhos do lado direito, tem três pontinhos do lado direito. tem, Clica nele aí. certo. Clicou, Já. procura configuração aí. Configurações, certo. Quem for assistir a aula, é só ir acompanhando pelo grupo que vai conseguir fazer os passos. Configuração, A senhora vai marcar onde tem as classes gramaticais. Tem léxico, tem número strong. Eu vou colocar no grupo como aparece no meu. aqui tem o próprio número de Strong. Marque aí, número strong. Já está marcado no meu. Mas está todos marcados. Não, todos não. Marque, Morfologia, lexema, marcar tudo. marca tudo. Transliteração, pronúncia e definição Tudo, breve. tudo, tem que marcar. Eu Certo. acabei de colocar no grupo aí. Irmã Ivamere, bem-vinda, viu? Irmã Glória está entrando. É porque eu acho que o povo está chegando da igreja agora, gente. Por isso, sabia? Ah, oi, as que estão chegando, eu estou já ensinando a usar um aplicativo. Vão lá no Play Store e baixam o aplicativo que eu coloquei o link no grupo. Eu vou até marcar o link, ó. Baixe esse aplicativo. Porque eu vou usar esse aplicativo na aula de Filipenses. Estão me ouvindo vocês? Oi. Eu estou ouvindo, mas ninguém está falando. Não sei se os outros estão Será que ouvindo. eles estão conseguindo ouvir, gente? Eu estou achando que só você está me ouvindo. Deixa eu perguntar no grupo aqui. Deixa eu ver aqui se os áudios de todo mundo está disponível. Só está aberto o meu áudio e o seu. É isso mesmo. Irmã Ivonete, o seu aparece, mas aparece bloqueado, fechado. Tem que ir Mas lá no cantinho da esquerda e abrir. Clicar no microfone. Sim, Isso. cadê a Irmã Glória? Cadê a Irmã Vilmeira? Estão disponíveis, estão aparecendo aí também?
Vamos continuar, senão nosso início de aula vai ser atrapalhado em relação a... Todo mundo baixou então aí? Baixou, irmã Rosana? Eu já, pastor. Baixou também, irmã Ivonete? Eu Não, já, eu vou baixar. eu já coloquei as configurações. Agora você tem que ir em módulos e baixar lá em módulos. Lá em módulos tem que baixar. Baixa clicando em cima e depois em cima tem uma setinha que vai fazer o download. Mas onde eu vou em módulo? Lá no, onde eu Lá fui em nos três pontinhos, do configuração? mesmo jeito que foi a configuração. Ah, tá. Módulo, certo. Aí eu boto o quê? Clique em Referência módulos, cruzada. clicou, aí tem que ver Já. o português lá de baixo. Português, tradução da Bíblia, português, dicionário, português, comentário. Tem que clicar em todo, clica primeiro em tradução da Bíblia. Certo. Aí Eita, tem um você bocado. vai clicando agora em cima de cada uma dessas traduções, que ele vai aparecer a seta lá em cima para fazer o download. Certo. Em configurações de reunião, professor? Coloquei no grupo, vendo o grupo bem aí, ó. Configurações, lado direito, três pontinhos. Depois tem que ir número strong. E aí, bora começar? Depois, no finalzinho, eu consigo ajudar vocês mais em relação ao aplicativo. Ou então, a gente É pode. porque demora, porque só essa do português são milhares de versões Ele aqui. vai baixando aí. Até baixar tudinho. Gente, a nossa carta é Filipenses. Ah, como a gente consegue pensar Filipenses dentro do que a gente chama de teologia bíblica? Pensem numa sinfonia, pensem numa orquestra e pensem em Filipenses como, como uma, como um dos músicos. Esse músico, a gente tem que saber qual é o tipo de instrumento que ele está tocando. Então, a gente tem que saber qual é a mensagem de Filipenses dentro do Novo Testamento. Como o Filipenses se localiza, qual é a contribuição dele em relação às cartas de Paulo. Essa é a ideia, tá bom? Essa aula vai ficar gravada, tá bom? Mas eu coloco logo aí algumas observações iniciais. No finalzinho, eu vou dar a oportunidade para vocês fazerem perguntas também. Mas eu bora logo lá para Filipenses capítulo 1. Abram a Bíblia de vocês, Filipenses 1 aí. Por que que eu tenho um apoio de escrever, mano? Seu áudio está saindo, Vonete. Irmã Ivamere, verifique aí se não é o seu microfone que está desligado, porque as irmãs estão ouvindo. Às vezes, pastor, é melhor sair e voltar novamente, quando não É consegue ouvir. é verdade mesmo. As outras estão todas me ouvindo? Então, continuando. Essa carta de Paulo é o que a gente chama, alguns chamam ela mais de bilhete. Por que bilhete? Alguns vão dizer até, claro que isso não é verdadeiro, mas foi uma teoria que levantaram, que Filipenses eram dois bilhetes, né? Que foram reunidos e transformados em uma carta. Geralmente as epístolas, elas são mais formais, elas são mais, assim, conteúdo doutrinário, e as cartas geralmente têm um tom mais pessoal. Essa é a diferença em relação ao gênero literário de Filipenses. O que é o gênero literário? O gênero literário é como a carta foi escrita, né? É o conteúdo dela, é como ela está organizada. Isso é o gênero literário. Então, abram lá a Bíblia de vocês em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Eu estou abrindo aqui no meu
aplicativo, My Bible, já abriram aí, ah, vejam aí logo de início, né? E faz parte já da estrutura da carta de Paulo. Versículo 1, ele colocar quem escreveu, no caso aí ele. Alguns pensam que Timóteo seria coautoria, mas não foi, é só um cooperador mesmo. Aí depois ele vem e se denomina, como ele faz em Romanos, né? Servo. E depois ele coloca os destinatários. Esses destinatários aí, eu não sei se vocês têm Bíblia física perto de vocês, mas se tiver, é interessante marcar o termo santos aí, santos, santos. Já tem muita informação aqui, só no versículo 1, né? Tem Paulo, tem o Timóteo, que é um companheiro dele, que trabalha junto com ele, tem quem eles são, no versículo 1, servos, tem de quem eles são servos, e lembre-se que toda vez que aparecer Cristo Jesus, em vez de Jesus Cristo, Paulo está dando ênfase à realeza de Jesus, a sua obra como um rei. Então, o que ele está dizendo aí é que ele é escravo, a tradução é ele pertence ao rei. Essa é a ideia. O termo grego usado aqui para escravo é doulo, doulo. Doulo, traduzido do grego, quer dizer alguém que se rende à vontade de outro. Quem é esse outro que ele fala aqui? No caso, o rei, que é Cristo. Ah, Jesus é uma ênfase à sua humanidade. E santos aqui, se vocês estiverem anotando aí, que fique à vontade, santos envolve três sentidos na Bíblia, no Novo Testamento também. Santos envolve Deus é meu dono, santo envolve separação e santo envolve consagração. Então, santos envolve posse, separação, consagração. Quando vocês verem a palavra santo na Bíblia, principalmente ligado ao texto de Levítico, podem pensar nisso, tá bom? Então, essa palavra ela é muito importante em relação à identidade espiritual da igreja da época. Então, se vocês também quiserem fazer mais anotações aí, já tem uma aplicação no versículo 1. A primeira aplicação que eu faria, produzindo um sermão, seria ah, só no termo Paulo, aí Paulo cai Timóteos, que é Paulo e Timóteo. A primeira lição que eu trago aqui nesse texto é nunca trabalhar só, sempre trabalhar com alguém. Por isso que tem o CAI, que é um termo que envolve adição. Então ele está dizendo que ele e Timóteo são servos de Cristo. A outra aplicação que nós fazemos aqui é na palavra servos. A palavra servos aqui, ela envolve estar sob o domínio de alguém, estar servindo alguém. Então, essa palavra é um convite para a gente estar à disposição do Rei Jesus. Então, isso é uma segunda aplicação. Qual é a segunda aplicação? Devemos estar dispostos a servir ao Rei Jesus. Tá bom? Se alguém quiser copiar no grupo, pode ficar à vontade, fica melhor ainda, entendeu? Fica melhor ainda. Eu vou até escrever no grupo aqui. Devemos servir ao Rei Jesus. É a segunda aplicação. Vocês estão conseguindo me ouvir, irmãs? Oi. Eu Sim, tô. pastor, estou Ah, ouvindo. tudo bem, vou continuar. A primeira aplicação é não devemos trabalhar só. Não devemos trabalhar só. Essa primeira aplicação é baseada na ideia de Paulo e Timóteo. Alguém está querendo entrar aqui, deixa eu ver. Então, ah, agora sim, tudo bem, irmão. Vamos continuar. Eu falei três palavras aí para santos: possessão, separação e consagração. Preste atenção no termo em Cristo.
Só no versículo 1, o nome de Cristo aparece duas vezes. Aí Paulo começa a falar da hierarquia na igreja. Que hierarquia é essa? A liderança. E aqui ele fala dos líderes, os episcopos, né? Do original. O que é episcopos? Eu vou colocar no grupo para vocês agora, que é episcopos, tá bom? Episcopos envolve supervisor, supervisor. Aí está o significado de episcopos. São os líderes. E, e irmã Maria da Glória, sai um pouquinho e volte, que talvez dê certo. Porque a irmã Ivamir fez isso, deu certo. Continuando. Depois ele fala de outra classe. Quem é outra classe? Os diáconos. Vocês sabiam que o termo diácono aí é a primeira vez que ele é usado no sentido técnico? Técnico. O que é o sentido técnico? Quando aparece em Atos 6, o sentido lá não é técnico. O sentido lá é de diaconia. O que é a diaconia? É o serviço em si. Aqui ele está falando, eu estou colocando no grupo aí, ó, o significado no original. Esse último sentido que eu coloquei aí é como seria a palavra hoje, seria garçom. O episcopos é o supervisor, seria o pastor de hoje, e o diácono é aquele para atender a necessidade das pessoas, no caso, as pessoas da época, tá bom? Então, vocês percebem, só nesses primeiros versículos, a gente já tem muita informação, muita informação. A outra aplicação que eu faria, Professor, só um minuto. sim, A minha Bíblia tem bispos ao invés de episcopos, dá mas no seria a mesmo, mesma coisa? é a mesma coisa, Tá, obrigada. tá bom? Então, ele diz aqui, tem outra aplicação aqui. A outra aplicação é que a igreja tem que designar homens para exercer funções, tanto de liderança quanto funções ligadas à sua necessidade. É a terceira aplicação que a gente pode fazer. Ah, ele diz aqui que os supervisores, traduzindo, e os escravos, né? Essa é a tradução melhor para diáconos aqui, ou garçom, que seria uma tradução atual, né? Ele diz, vivem em Filipos. Filipos. Aqui a gente volta para o slide. Tá bom? Voltamos para o slide aqui. Ah, ele diz aqui que Paulo não sentiu necessidade de afirmar sua liderança. Como ele tirou essa conclusão? No versículo 1, Paulo não usou o termo apóstolo. Vocês querem ver um exemplo disso? Ele faz isso em Gálatas, por exemplo. Gálatas ele faz isso. Ele reafirma. Ele se denomina apóstolo. Aqui, como em Romanos, ele se denomina servos. Eu estou explicando aí o versículo de número 1. Versículo de número 1 é que eu estou explicando. Versículo 1, tá bom? Aí ele diz que Paulo mostra o profundo amor dele. Vocês querem ver onde está provado que ele mostra o profundo amor dele? No capítulo 1, vocês podem ir para o versículo de número 7. Versículo número 7. Ele diz, aliás, é justo que eu pense de todos vós, porque vos trago em meu coração, seja nas algemas, seja na defesa. Então, essa parte aí, onde ele fala de coração, cardia, que é o termo grego utilizado aqui, ele está falando aqui dos seus sentimentos interiores, dos seus desejos, paixões, afeições. Ele fala que Paulo recebeu dinheiro porque, como a gente sabe, Paulo trabalhava a semana inteira, pregava dia de sábado, né? Ah, por isso que ele está falando que ele tinha um amor abundante por eles, né? Aceitando até a oferta deles. Depois Paulo estava encarcerado, contudo ele usou o termo alegria. É bom vocês, depois, lendo a carta, conferir para confirmar isso, viu? Aqui eu já entro no tema da carta sem explicar. O tema da carta de Filipenses é a alegria, tá bom? E aí já há uma aplicação que eu faço aqui no início.
outra aplicação, que é uma aplicação já geral baseada na carta. Que a aplicação é essa. Sua paz e sua esperança não podem ser baseadas nas circunstâncias. Isso aqui pode se transformar em uma forma de, em uma teoria sobre como a gente se relaciona com o mundo. Deixa eu tentar ser mais claro com vocês aqui. Ah, nós, por exemplo, geralmente recebemos impacto interior das circunstâncias. Isso é uma coisa natural. O filósofo vai dizer que o homem é o que ele faz do que fizeram com ele. O homem é o que ele faz do que fizeram com ele, ou do que ele sofreu, tá bom? Então, ah, imagine hoje, traduzindo para nós hoje, para o agora, se eu e você hoje estivéssemos em Pedrinhas, presos por causa do Evangelho. Ah, isso já seria uma coisa terrível do ponto de vista humano, sendo a liberdade dos melhores bens que o ser humano tem. E no caso de Paulo, uma prisão muito fria durante a noite, calorenta durante o dia, acorrentado a alguns soldados, e com certeza esse lugar, essa situação, essa dificuldade que a gente estaria sofrendo ia afetar o nosso psicológico e emocional. Mas uma pergunta que serve de aplicação para nós é como Paulo, preso em um estado sofrido, conseguiu escrever uma carta alegre? Isso mostra que o cristianismo que Paulo vivia não negava as dores, as lutas, mas era um cristianismo tão na dependência do Espírito que ele conseguia ainda ter alegria em meio à dor, em meio à tristeza. Porque não vou entrar nesse tema aqui agora, mas eu descobri em minhas pesquisas teológicas e exegéticas que o termo alegria e tristeza no Novo Testamento, ou tribulação, eles estão ligados. Anotem as referências aí para vocês lerem depois. 1 Pedro, capítulo 1, tristeza e alegria estão ligados, ou tribulação estão ligados. Nesse texto lá está ligado. Tiago, capítulo 1, a tribulação e alegria estão ligados. A Romanos capítulo 5 ele usa a palavra glória lá. Aquela glória envolve um gozo, uma alegria. E tribulação também aparece lá. Então, eu percebi umas 4, 5 referências. Aí vocês podem também, Mateus 5, né? Quando Jesus fala para a gente exultar e se alegrar ao ser perseguido, perseguição em Salmos é uma tribulação. Então, eu citei aí vários textos. Isso mostra, irmãos, uma aplicação para nós, que eu não posso apenas absolver meu mundo ao redor. Eu não posso só carregar na meu tentativa de ser Atlas as dores e nosso ser, ele não está preparado para aguentar esses impactos. Se fala de resiliência, se fala, na verdade, o termo se fala de aguentar firme, mas os estoicos, filosofia grega agora, eles já falavam de aguentar, de resistir. Aqui você pode fazer outra anotação. A diferença entre a alegria que os gregos falavam e a paz que Paulo falava, ou a paz que os gregos falavam e a paz que Paulo falava. A paz no mundo grego era chamado de ataraxia. O que é ataraxia? É a paz interior que vem dos domínios dos sentimentos através da meditação, através do espírito disciplinado. Essa paz aí é uma paz humana, circunstancial, é uma paz que tem limite, tá bom? Essa paz aí. A paz que Paulo está falando, ele fala no capítulo 4, e a alegria que ele está falando é uma alegria no Senhor. Aqui está a chave da alegria em Filipenses. Lembra que eu falei no início da aula que a gente tinha que saber qual era o instrumento que a carta de
Filipenses representava dentro da teologia geral da Bíblia, sabe qual é o sentimento? O sentimento que essa carta está falando, tá? Ou a verdade que ela quer proclamar, é que a alegria é resultado direto de nos relacionarmos com Deus e entendermos quem Ele é para nós dentro das circunstâncias. Ou seja, alegria é uma dádiva. Anotem isso. Alegria é uma dádiva. Já já eu vou dar a oportunidade de vocês falarem, tá bom? Já já. Na hora que encerrar os 40 minutos, eu vou salvar e vou começar de novo. Nós começamos tarde, não sei até que hora dá para vocês, mas já já a gente vai ter um momento de perguntas, tá bom? Ah, prometo que eu não vou demorar muito. Aqui eu dou uma outra dica para vocês, muito importante. Sempre que estudarem uma carta, procure informações sobre o problema da carta. Anotem isso, por favor. Pode anotar, por favor, isso, a informação. Como eu descubro o problema da carta, pastor Moisés? É só você ver, por exemplo, eu cito aqui 3:2. 3:2 é o que aqui, esse 3:2? Eu sei que tem um problema com uma doutrina falsa, mesmo que não seja um problema como em Gálatas, problema assim maior, porque ele vai lá criticar os cães, os judaizantes. Então, no 4 já tem um problema de relacionamento, no 3 tem um problema doutrinário, no 2 ele diz nada façais para o partidarismo ou vanglória. Quando vocês verem Paulo dando essas negativas, ele está sinalizando para vocês qual é o problema da carta, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Posso continuar então, né? Professor, Sim, sobre o que você falou ainda há pouco, dele não colocar, não se reafirmar ou se afirmar aqui como se apresentar como apóstolo de Cristo, né? Me tira uma dúvida. Ele só usa esse termo apóstolo quando ele precisa se afirmar, quando a carta é para no contexto, né? Como você está falando, a gente tem que contextualizar, e eu costumo fazer isso toda vez que eu vou começar a ler, de entender o contexto, mas ele aqui no caso era mais informal, então ele se apresenta de uma forma informal, sem precisar colocar o termo apóstolo. Foi mais ou menos isso que sim, você quis falar? é isso. E vocês sabiam que isso é prova que Paulo é humilde? Vocês já Sim. perceberam? Mas também quando ele precisava mostrar autoridade em Cristo, ele também fazia, né? Quando ele, em Por algumas causa, situações. por causa do evangelho, entendeu? Eu percebo hoje que há um desespero por títulos. A pessoa quer exibir o título dela. Ah, eu sou pastor, eu sou missionário, ah, eu sou apóstolo. E, e isso é diferente de Paulo. Quando Paulo diz que ele é apóstolo, ele está querendo defender o evangelho. Então, esse é o alvo de Paulo. Na Então, segunda, na segunda carta de Coríntios, a gente vê muito isso, né, pastor? Quando ele é atacado, aí ele vai ter que reafirmar, afirmar, usa desse título, né, para afirmar dessa defesa do evangelho que ele realmente está ali, porque foi Cristo que o enviou, né? sim, e detalhe, a problemática da carta é que diz para vocês como vocês vão conseguir entender ela toda. Quando eu entendo o problema da carta, eu percebo por que Paulo usou algumas frases, por que no 2 está falando de servir, por que no 1 está falando
de cooperar? Por que no 3 está falando de conhecimento de Cristo? Por que no 4 ele vai falar da suficiência? Tá bom? Ele diz aqui ainda que essa carta possui um hino cristão primitivo. É altamente provável que o capítulo 2 do 6 ao 11, talvez não tenha sido Paulo que tenha inventado, criado aquela fórmula ali. É possível que já fosse da igreja primitiva, ele colocou no texto, entendeu? Sabe de onde vem aquela fórmula? Vem de Isaías 53. Vejam aí como Paulo usa o Antigo Testamento. Isaías 53 e Isaías 45. Pode anotar isso. Nós ainda vamos chegar no capítulo 2, né? Não vai ser hoje, mas nós vamos chegar. Ah, Paulo usa como exemplo da humildade de Cristo para ser imitado por todos os cristãos. Aí ele fala não no sentido doutrinário, porque na verdade ele usa Cristo como exemplo de humildade, convocando os irmãos a sair, a fugir do partidarismo. Olha que interessante aí, ó. Num livro de 104 versos, o nome de Jesus aparece quantas vezes? 51 vezes. Isso quer mostrar, então, que quase na metade dos versículos, Paulo, ele cita o nome de Jesus. E aqui eu vou fazer um pequeno exercício aqui. Tá faltando 3 minutinhos, eu vou já começar outro vídeo. Tentem ver se vocês conseguem gravar esse esboço aí. Eu vou já mudar a página. Aí eu vou perguntar para vocês. Olha como esse esboço é legal. Esboço, na verdade, é uma espécie de localização geográfica literária, viu? Esboço serve para localizar literariamente um livro. Se vocês gravarem esse esboço, quando vocês estiverem lendo Filipenses, vocês não vão esquecer. Vocês vão ler o 1 e dizer, rapaz, aqui é a alegria de viver. No 2, alegria de servir. No 3, alegria da comunhão. Aí ele ainda vai até o 4, 9 ainda, ó, porque não termina no capítulo 4, no capítulo 3. E por último, a alegria da recompensa. E aí, leram? Posso já mudar a página e voltar para perguntar para vocês? Bora lá? Vou mudar a página. Capítulo 1, o que que diz? Capítulo 1, Viver, Alegria de alegria, viver. alegria, viver, alegria de quê? viver, Viver. Capítulo 4, Alegria recompensa, da recompensa. E também a quatro, comunhão, né? eu quero agora, nesses 2 minutos que vocês têm, que vocês vejam para mim onde aparece a alegria de viver no capítulo 1. É a vez de vocês agora. Bora lá, abrir a Bíblia aí. Filipenses 1. Onde aparece a alegria de viver? Versículo 4. 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Muito O bom. Tem 5 mais algum também. versículo? O 5, né, também complementa, né? Ou não? final do versículo 18 também. 18. De fato, continuarei a alegrar-me. Pois é. Vai encerrar agora, eu vou já começar de novo. A gente vai ficar mais 20 minutos e encerrar. Mas leiam o capítulo 1 aí e vejam onde tem essa ideia de alegria de viver, que a gente já volta. No 21.
21 também, tá certo. Já já eu volto. Coloco no link no grupo.